a síndrome de Cushing como uma doença endógena, quer dizer, num indivíduo que não usa glicocorticoide exógeno, né? Então, a síndrome de Cushing, por uma patologia endógena, ela é uma condição bastante rara. E aí, gente, a gente cai em um grande problema. Porque, como ela é uma condição rara, ela é muito pouco lembrada. E aí, ela acaba sendo subdiagnosticada e, com isso, a gente tem muitos pacientes perdendo a vida para essa condição, né? Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Gente, esse daqui é um programa feito para o médico que atua como clínico geral ou como médico de família e que atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela especialidade, mas não teve a oportunidade de fazer residência. Olha, se é esse o seu caso, então você está no lugar certo, porque esse programa existe para você ver que é possível aprender endocrinologia de verdade e de um jeito simples, e que isso pode mudar completamente a sua vida profissional. Olha, o meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar especialista em endocrinologia, mesmo sem ter feito residência médica. Bom, e hoje eu vou te mostrar os 3 passos essenciais na investigação do hipercortisolismo. Então, gente, olha, já se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Gente, independente de qual rede social que você está acompanhando. E por quê? Porque tudo isso faz com que as redes sociais percebam que esse assunto é relevante. E aí, assim, elas vão distribuir esse e outros vídeos meus, não só para você, mas também para outros colegas médicos que também precisam saber de tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje. Então, é o seguinte, eu também quero te convidar para participar, tá bom? Mandando aqui seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, tá? É tipo assim, tamo junto para que esse assunto aí do hipercortisolismo deixe de ser um bicho de 7 cabeças para você. O que acontece? Se você é um médico que atende em programa de saúde de família ou que você atende como um clínico, né? E pensa em se tornar endocrinologista ou você gosta, né, da especialidade, você atende pacientes com doenças endócrinas, então, veja bem, com certeza você deve atender pacientes no seu dia a dia que vão ter ali uma suspeita de síndrome de Cushing, né? Então, o que acontece? Olha, gente, é o seguinte, a síndrome de Cushing, ela é, na verdade, o resultado, né? São as manifestações clínicas, né? Um conjunto de sinais e sintomas que são resultantes do excesso de glicocorticoides na circulação, né, de uma maneira crônica. Então, o que acontece? A gente tem um uso de glicocorticoides, né, que é muito amplo, de medicamentos, né, que tem como base glicocorticoides. Então, assim, a gente tem um sem número de doenças, né, que podem ser tratadas aí com glicocorticoides, dentre elas, né, desde doenças inflamatórias, doenças autoimunes, né, até mesmo doenças que cursam com dores intensas, né, então até mesmo para tratamento de dor, enfim.
E o fato é que tem muita gente, tem muito paciente usando corticoide. Isso faz com que a síndrome de Cushing seja uma condição que tenha uma prevalência significativa, né, na população em geral. E aí, o que acontece? Quando você atende um paciente e que você fala, poxa vida, aqui tem obesidade, tem hipertensão, tem diabetes, tem alguns achados assim, né, que ultrapassam esse limite da síndrome metabólica, né? Então, assim, tem umas estrias violáceas, o paciente tem uma fraqueza muscular proximal, enfim, aqueles achados ali. Daí pode ser que você pense, poxa vida, será que aqui não pode ser uma síndrome de Cushing? Na verdade, assim, olha, a síndrome de Cushing como uma doença endógena, quer dizer, num indivíduo que não usa glicocorticoide exógeno, né? Então, a síndrome de Cushing, por uma patologia endógena, ela é uma condição bastante rara. E aí, gente, a gente cai em um grande problema. Porque, como ela é uma condição rara, ela é muito pouco lembrada. E aí, ela acaba sendo subdiagnosticada e, com isso, a gente tem muitos pacientes perdendo a vida para essa condição, né? Então, o que acontece? No seu dia a dia, na sua prática, pode ser que, ao longo, né, dos seus atendimentos, que você se depare com um paciente que apresente, né, um quadro clínico. Então, como que é essa manifestação clínica? Olha, o paciente com Cushing, né, com hipercortisolismo, ele tem o quê? Ele tem várias manifestações que lembram a síndrome metabólica, né? Então, obesidade de padrão centrípeto, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia. E, além disso, ele também tem pode ter outros comemorativos, né? Como osteoporose, como a presença de estrias violáceas, a chamada giba dorsal, que é aquele acúmulo de gordura na região cervical posterior. E aí, o que acontece? Então, como que a gente faz, né, para distinguir um paciente que tem a síndrome de Cushing de um paciente que tenha meramente ali a sua síndrome metabólica, né? Então, olha, primeira coisa, gente, se você suspeitou, se você olhou para o paciente e achou que ele pode ter síndrome de Cushing, a primeira coisa que você precisa fazer é descartar o uso de glicocorticoides. Esse é o primeiro passo. E o que acontece? Às vezes a gente acha que só perguntar para o paciente, você está usando algum medicamento, né, ali na anamnese? A gente acha que uma resposta negativa do paciente vai ser suficiente. Porém, o que acontece? Na verdade, os pacientes com Cushing exógeno, né, aqueles que estão usando corticoide, muitas vezes eles nem lembram de te falar, porque muitas vezes eles nem consideram isso um remédio. Por exemplo, tem paciente que fica usando, por exemplo, assim, aqueles cremes, né, com corticoide, uma pomadinha, que uma vez o médico prescreveu para uma lesão de pele, e aí o paciente começou a gostar daquela pomada, e aí passa aquela pomada todo dia. Gente, isso daí já é suficiente para induzir hipercortisolismo. Às vezes é um corticoide oral, né? Ou às vezes pode ser de uso intramuscular também, né? Então, às vezes, o paciente tem uma lombalgia
e aí utiliza uma injeção, né, de corticoide de depósito, que vai ter ali aquela duração de 2 meses, né, que tem um efeito muito bom em controlar a dor. O problema é o paciente ficar usando isso, né, com uma certa frequência, e aí pronto, isso daí já é suficiente também para induzir hipercortisolismo. E como eu estava dizendo no início, o que acontece? O hipercortisolismo, pelo uso de glicocorticoide sintético, ele é muito mais comum do que o hipercortisolismo endógeno, quer dizer, do que o Cushing por uma patologia, por uma doença, né? Que faz com que as adrenais produzam cortisol em excesso. Então, quando a gente suspeita, a primeira providência que a gente tem que tomar é a de tentar excluir a possibilidade de uso exógeno, porque a gente já mata a charada de cara. Gente, olha só que coisa importante. Se você está diante de um paciente que tem manifestações clínicas sugestivas de Cushing, e aí, na anamnese, conversando com ele, você evidencia que esse paciente está usando um glicocorticoide, independente da via de administração, né? Pode ser oral ou pode ser parenteral. Você já tem diagnóstico etiológico, você já está com tudo resolvido, você não precisa pedir exame complementar nenhum. Porém, não é incomum você passar pela possibilidade da armadilha, né, de fazer aquela anamnese, perguntar, tá tomando algum remédio? Não, não tô. E aí, você se satisfazer com essa resposta, e aí, com isso, você pode cair na armadilha de pensar, nossa, esse paciente aqui, então, será que ele tem Cushing endógeno? Então, aí você vai pensar em solicitar exames complementares, etc. e tal, para um paciente que você já podia ter dado o diagnóstico, já está com tudo resolvido. Porque qual que é a abordagem na síndrome de Cushing iatrogênica, né? Que é pelo uso exógeno de glicocorticoides. Qual que é a abordagem? A abordagem é a gente tentar a suspensão daquele glicocorticoide, além da gente tratar as comorbidades do paciente. Mas com a suspensão, se isso for possível, né? Então, por exemplo, é um paciente que está usando um creme de corticoide todos os dias, né? Uma pomadinha de corticoide todo dia. Isso daí é só suspender, né? E aí, quando a suspensão é plenamente possível, essa é a conduta a ser tomada. Algumas vezes isso não é possível. Por quê? Porque pode acontecer por exemplo, é um paciente com DPOC, né? E que aí faz um uso ali crônico, né? De prednisona, por exemplo. E essa doença de base pode não ter uma outra alternativa de tratamento. Então, algumas vezes, o paciente com Cushing iatrogênico vai precisar continuar usando o glicocorticoide que ele está em uso. Nesses casos, o que a gente pode sempre tentar fazer, né? Então, a ideia é conversar com o médico assistente do paciente que cuida daquela doença de base, que é a razão do uso de glicocorticoides. Se for possível, pelo menos reduzir a dose, isso é bem-vindo. Gente, qualquer dose de glicocorticoide pode provocar síndrome de Cushing e qualquer via de administração. Porém, é lógico que a gravidade do hipercortisolismo vai ser proporcional à dose. Então, se for possível reduzir a dose, né, do glicocorticoide, isso já é interessante, porque isso pode ajudar no controle das comorbidades. Mas se não for possível reduzir a dose, daí, ou ainda que se reduza a dose, né, é importante
fazer o tratamento das comorbidades. Então, o que essa síndrome de Cushing está provocando? Está provocando um diabetes? Está provocando uma hipertensão? Está provocando, enfim, né, uma osteoporose? Enfim, cada uma dessas comorbidades vai precisar ser tratada individualmente, certo? Mesmo quando o glicocorticoide é suspenso, né, a gente pode ter e a gente costuma ver uma melhora das manifestações clínicas do Cushing, mas não necessariamente uma remissão, né? Então, por exemplo, às vezes é uma hipertensão que quando a gente tira o glicocorticoide, fica mais fácil de controlar, né? Então, às vezes o paciente estava em uso de 3 antihipertensivos e aí depois que suspendeu o corticoide, passou a usar um antihipertensivo, por exemplo, né? Então, o tratamento das comorbidades, ele vai ser mandatório, né, em todos os casos. Porém, o melhor dos mundos é tentar suspender aquele glicocorticoide, porque com isso você tem boas chances de melhorar essas comorbidades, né? E até mesmo de conseguir remissão de algumas delas, dependendo, né, de cada paciente. Então, é lógico que isso vai depender do tempo de exposição ao glicocorticoide, né? Enfim, principalmente, né? Mas o fato é que, se você puder suspender, né, isso vai trazer benefícios significativos. Mas a gente tem que adaptar as nossas condutas à realidade, àquilo que é possível e viável, né? Lembrando que existe uma outra doença de base relacionada, né, e que pode descompensar, né, caso se opte, por exemplo, por suspender o glicocorticoide, né? Então, tudo tem que ser individualizado. Gente, palavra de ordem na endocrinologia é individualização, né? A gente vai sempre levar em conta os preceitos gerais, os princípios, as informações mais, né, relevantes da literatura, as bases do conhecimento, mas a gente vai precisar individualizar dentro de cada caso, de cada situação. Então, olha, eu estou aqui te mostrando os 3 passos na investigação do hipercortisolismo, na investigação da síndrome de Cushing, que é uma condição pouco comum, porém que existe e que é muito importante que você, que é médico, que atua atendendo pacientes com doenças endócrinas, é muito importante que você esteja atento, esteja ligado, né? Porque se você não suspeitar dessa doença, ela vai passar despercebida. E a síndrome de Cushing é uma doença grave, né? Que, se não tratada, ela tem taxa de mortalidade bastante elevada, né? Então, é muito importante que ela seja diagnosticada. Então, quando você está lá atendendo, né, no seu dia a dia, na sua prática, né, os pacientes, você está atendendo como um médico generalista, você está atendendo como um clínico, né, você está atendendo ou na saúde da família, enfim, aonde você estiver, né? Com certeza você atende muitos pacientes com síndrome metabólica, né? Aqueles pacientes com diabetes, com obesidade, com hipertensão, né? Com dislipidemia. E aí, no meio daqueles pacientes, né, que vão ser inúmeros que vão chegar para você, mas vai ser misturado com eles que vai aparecer o paciente com síndrome de Cushing, que vai ser, na verdade, um paciente que olha, o feeling é assim, é um paciente com uma síndrome metabólica piorada. É aquele que tem um algo a mais, além, né, daqueles achados da síndrome metabólica. É um paciente que tem estrias violáceas, é um paciente que tem uma fraqueza muscular importante, é um paciente que tem uma osteoporose inexplicada, é um paciente que tem um diabetes e uma hipertensão de difícil controle, mas é de difícil controle mesmo,
Não é aquele paciente com má adesão, né? É aquele que adere às condutas e mesmo assim ele tem uma dificuldade, né, em colocar as glicemias dentro da meta. Né? Então, é aquele paciente que tem um plus, ele tem um algo a mais que faz você pensar na possibilidade de síndrome de Cushing, ou que deve fazer você pensar em síndrome de Cushing. Você fala, meu Deus do céu, mas quando que eu vou pensar nessa doença? Eu sei lá o que é isso. É exatamente isso que eu estou te falando. Você vai pensar na síndrome de Cushing quando tem uma síndrome metabólica piorada, com plus. Aí você fala, poxa vida, isso aqui, será que isso aqui não é Cushing? Beleza, então, e aí o que acontece? Aí se você pensou nessa doença, isso já é um grande passo. É um grande passo, né? Pensar, suspeitar de síndrome de Cushing na hora certa, né? É quando realmente você deve suspeitar. Afinal de contas, gente, essa é uma doença rara. E essa é uma doença difícil pra caramba de ser investigada. Por motivos inerentes a ela mesma, a própria síndrome de Cushing, e por motivos inerentes aos nossos métodos de investigação diagnóstica, que são bem ruins. Aqui tem muitos falsos negativos, falsos positivos, então tem muitas armadilhas. Ou seja, essa é uma doença cheia das peculiaridades, né? Então, a primeira coisa é que é muito importante você saber quando suspeitar dessa doença, né? O primeiro passo é quando que eu vou pensar que o meu paciente pode ter síndrome de Cushing. Então, o primeiro passo é esse, é você saber ali qual que é o jeitão, é a síndrome metabólica com plus, com algo a mais, que você olha e fala, nossa, mas eu atendo todo dia pacientes com síndrome metabólica, e esse aqui tá diferente. Esse aqui tem algo, né, a mais. É esse daí que é o paciente que vai precisar ser investigado para síndrome de Cushing. Beleza. Então, esse é um grande passo. E aí, o outro passo é, como eu estava dizendo aqui no início, essa é uma doença rara, porém, a síndrome de Cushing endógena, né? Quer dizer, uma patologia orgânica que faz com que exista produção excessiva de cortisol no sangue periférico. Isso daí é bastante raro. Porém, o Cushing exógeno, né? Quer dizer, o Cushing iatrogênico pelo uso de glicocorticoides sintéticos, esse daí é bem mais comum do que a doença endógena. E aí, então, o que eu quero dizer com isso? Qual que é a importância dessa informação, né? E por que você deve levar isso em conta? Porque quando você suspeita de Cushing, a primeira providência que você tem que tomar é entender se esse paciente que está na sua frente não faz uso exógeno de glicocorticoides. E aí, só reforçando, né, o que eu já falei, não adianta você só fazer aquela pergunta pro forma ali da anamnese, né? Então tudo bem, né? Quais que são suas queixas, não sei o quê. Tá usando algum medicamento? A pessoa fala não, você já escreve um não ali e já segue adiante. Gente, o uso de glicocorticoides é muito comum o paciente nem considerar que aquilo ali é um remédio. Então, pode ser que ele te dê uma resposta não quando você pergunta, e, na verdade, ele está fazendo o uso de glicocorticoide. Então, essa pergunta ela tem que ser feita de várias formas. Perguntar mais de uma vez. Né? Mas a senhora não toma nenhum comprimidinho, não está usando nenhuma pomadinha, não tomou nenhuma injeção. Não. Tem que perguntar mesmo, assim, de uma forma bem direcionada. E aí, se você faz essa investigação mais direcionada, isso te proporciona sair dali com um diagnóstico estabelecido.
e tudo resolvido, não precisa de exame complementar nenhum. Você suspeitou de síndrome de Cushing e o paciente te conta que ele toma um corticoide já tem, sei lá, 5 anos, 10 anos, ou às vezes mais até, né? Mas pode ser menos também, né? 1 ano, 2 anos, 6 meses. Isso faz com que você já tenha o diagnóstico, já possa tomar a conduta, não precisa de exame complementar nenhum. Aliás, nem deve pedir exame complementar nenhum. Porque, como eu estava dizendo, os testes bioquímicos para investigar hipercortisolismo, eles são ruins, né? Eles têm muitos falsos positivos, falsos negativos, e eles podem ter resultados ambíguos, né? No indivíduo que está em uso exógeno de glicocorticoide. Então, esse é um diagnóstico clínico que você já estabelece ali pronto e já está resolvida a vida do paciente. Você já pode tomar as condutas, ver se é possível suspender ou não, enfim. Então, ou seja, isso daí facilita bastante, né, as coisas e você sai com o diagnóstico de uma forma bem tranquila. Bom, mas pode acontecer também da sua investigação, né, para o uso exógeno vir negativa, né? E o paciente fala: não tomo nada, não. Né? Realmente não faz uso exógeno de nenhum glicocorticoide por nenhuma via de administração. Nesse caso, então, olha só. Primeiro passo, né? Você entendeu quando que você investiga hipercortisolismo. Segundo passo, uma vez que você está suspeitando de hipercortisolismo, você descarta o uso exógeno de glicocorticoides. E aí a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo vai ser você confirmar, né, que o paciente realmente tem hipercortisolismo. E aí, como é que você faz isso? Então, olha, essa não é uma investigação fácil. Se fosse fácil, né, a gente daria diagnóstico com muito mais tranquilidade, enfim. Não é fácil. Então, para que você corra menos riscos, né, de cair em armadilhas, existem algumas orientações, né? Então, como que você deve fazer? Como que você vai investigar se o paciente tem produção excessiva de cortisol ou não? Então, quais ferramentas, né, de exames laboratoriais que você pode usar? Olha, a gente tem basicamente 3 possibilidades, né? A gente tem 3 exames para a gente solicitar. A gente pode pedir o cortisol livre urinário, cortisol na urina. A gente pode pedir o cortisol pós-dexametasona e a gente pode pedir o cortisol salivar. Bom, vamos lá. Cortisol pós-dexametasona, como que é isso? O paciente vai tomar a dexametasona e aí, às 23 horas, ele vai tomar 1 miligrama de dexametasona às 23 horas e na manhã seguinte vai ser colhida uma amostra de sangue periférico para dosagem de cortisol. A ideia é que essa dexametasona, ela vai, se o paciente for normal, né, se ele não tiver Cushing, essa dexametasona vai vai inibir a secreção de CRH, de ACTH e, por fim, de cortisol. E aí, na manhã seguinte, os níveis de cortisol do paciente vão vir bem baixinhos. Você pode estar pensando, Mona Lisa, mas para que fazer isso? Por que a gente não faz só a dosagem do cortisol pela manhã, né? Sem usar dexametasona nem nada. Bom, a gente não faz isso porque existe uma grande sobreposição de indivíduos normais que podem ter o cortisol basal um pouco acima da referência e indivíduos com síndrome de Cushing que podem ter o cortisol basal normal. Principalmente essa segunda,
parte que eu falei aí. Então, o cortisol basal, né, a dosagem do cortisol pela manhã, vai nos trazer pouca informação, porque mesmo que ele venha normal, não tem como excluir síndrome de Cushing. Então, a gente não utiliza esse teste, a gente utiliza esse outro teste que eu expliquei, que é o de supressão com dexametasona, porque esse teste é bem melhor para identificar os pacientes com síndrome de Cushing do que o teste do que a dosagem basal. Uma outra alternativa é a gente dosar o cortisol livre, né? E esse cortisol livre pode ser na urina de 24 horas, ou ele pode ser o cortisol salivar noturno, ou cortisol salivar ao deitar. Então, a gente tem 3 opções de exames, né, para investigar. Só que nenhum desses 3 é bom o bastante para dizer, nossa, se esse exame aqui veio alterado ou veio normal, pronto, esclareceu. Não, nenhum deles é muito bom. Todos os 3 estão sujeitos a falsos positivos e falsos negativos. Então, por conta disso, né, para você caminhar em um terreno mais firme, para você não dizer que o paciente é normal quando ele tem Cushing, né, que seria um falso negativo, ou pelo contrário, para você não dizer que um paciente tem Cushing quando ele é normal, então, o que a gente faz? Como que é recomendado? É recomendado que, para você seguir adiante, que você tenha pelo menos 2 testes positivos. Então, e 2 testes positivos pode ser um cortisol pós-dexa que veio alto e um cortisol livre urinário que veio alto. Ou então, pode ser 2 vezes o cortisol pós-dexa, né, em 2 ocasiões, que venha alterado, ou pode ser o livre urinário mais o salivar, enfim, qualquer combinação, né? Mas para que você dê mais um passo adiante, é necessário ter pelo menos 2 testes positivos. E aí, se você tiver isso, né? Então, você suspeitou de Cushing. Então, você selecionou lá, no meio dos inúmeros pacientes com síndrome metabólica que você atende, você atendeu um paciente que tinha um plus ali, que tinha algo que parecia, né, que estava fugindo um pouco a regra da síndrome metabólica. Então, você suspeitou. E aí, você descartou o uso exógeno de glicocorticoides. Daí, você passou para o terceiro passo, que foi o de confirmar que o seu paciente tem mesmo um hipercortisolismo endógeno. E aí, para essa confirmação, você tem 3 possibilidades de exame, né? E aí você vai precisar de 2 resultados positivos para você seguir adiante nessa investigação e entender da onde que está vindo essa secreção aumentada de cortisol, né? E qual que seria, então, a causa da doença. Então, para você seguir adiante, você precisa de 2 resultados positivos. Então, esses 3 testes, quais são? Cortisol pós-dexa. Gente, esse cortisol pós-dexa a gente faz de uma forma bem simples, né? O paciente vai tomar 2 comprimidos de 0,5 miligramas de dexametasona às 23 horas e na manhã seguinte, entre 7 e 9 da manhã, ele vai coletar uma amostra de sangue para a dosagem do cortisol. O outro teste é o cortisol livre urinário. Gente, cortisol livre urinário requer amostra de urina 24 horas. Isso é muito importante, né? E vai requerer uma metodologia que não é todo e qualquer laboratório que faz, né? Então, isso também é importante. Lembrando que em endocrinologia, a gente lida muito com dosagens hormonais, né? Que são
dosagens que muitas vezes vão requerer, né, uma metodologia, um equipamento, uma padronização dos aparelhos, como é que se diz? Um monitoramento, né, do funcionamento dos aparelhos. Então, tudo isso é importante em endocrinologia, em dosagens hormonais. E aqui eu estou dando um exemplo disso, né? Então, a dosagem do cortisol basal é uma dosagem relativamente simples, né? Que requer uma estrutura simples para ser realizada. Porém, a dosagem do cortisol livre urinário já requer uma estrutura um pouco mais rebuscada, né? Mais apropriada. E a outra alternativa, né? O terceiro exame, a terceira possibilidade é a dosagem do cortisol salivar ao deitar. Esse também requer, né, uma metodologia laboratorial um pouco mais elaborada do que a dosagem do cortisol basal. E outro detalhe importante, olha, para investigar hipercortisolismo, gente, é cortisol salivar ao deitar. É às 23 horas. Não é cortisol salivar pela manhã. Cortisol salivar pela manhã não vai ter utilidade na investigação do hipercortisolismo. Isso também é uma coisa muito importante. Então, e aí, para você realmente dizer que o paciente tem o hipercortisolismo endógeno, né? Então, para você realmente confirmar, você precisa de 2 resultados alterados, né? Desses 3 aí que eu falei, para que você possa seguir adiante na investigação. O que acontece? Se você seguir esses três passos aqui que eu te falei, você vai caminhar em um terreno muito mais seguro na investigação do hipercortisolismo, né? E isso vai te ajudar muito na sua prática, porque na hora que você estiver diante, né, de um paciente que pode ter a síndrome de Cushing, você vai seguir um passo a passo, né, de uma forma muito mais segura, para que você diagnostique ou descarte essa possibilidade com muito mais tranquilidade. Então, você está vendo que isso se aplica na sua prática diária, isso se aplica no seu dia a dia, você saber como fazer isso, você entender esse passo a passo. E olha, além de te ajudar na sua prática, isso também te ajuda demais, demais, na sua preparação para você se tornar endocrinologista. Por quê? Porque esse assunto, gente, a tal da síndrome de Cushing, é um dos temas queridinhos da prova de título de especialista. Sempre caem algumas questões sobre isso. Por quê? Porque cai Cushing lá na parte de neuroendócrino, né, por conta dos adenomas de hipófise secretores de ACTH, e também cai Cushing lá no módulo de adrenal, por conta do hipercortisolismo de origem adrenal, né, que pode ser adenoma, pode ser hiperplasia, enfim, até carcinoma. Então, esse é um assunto, esse é um tema muito perguntado na prova. E aí, se você tem essa visão completa, né, entende direitinho esse passo a passo, então isso te traz 2 contribuições, né, porque você aplica no dia a dia e você também se prepara, né, para se tornar endocrinologista, se você pensa em se tornar especialista, lembrando que mesmo que você não tenha feito residência, você pode se tornar endocrinologista, porque você pode prestar a prova de título de especialista, né? E aí, lá nessa prova, vai cair muito síndrome de Cushing, porque sempre cai, todos os anos, e não apenas na prova objetiva, né, da primeira etapa, mas também na prova de casos clínicos. Então,
compreendendo aqui, né, o passo a passo, né, da investigação do hipercortisolismo, você fica mais preparado para se submeter à prova de título de especialista. E aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de colegas possível. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, não deixe de postar aqui abaixo, tá bom? Na semana que vem tem mais, porque toda segunda-feira, às 18 horas, nós temos um encontro marcado aqui. Então, esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Um beijo grande e até a próxima!